E as redes sociais especulam que Rafael Veiga pode pintar no Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola coloca um ponto final nessa especulação. Falo ainda sobre a dança dos técnicos no futebol brasileiro, quem é o chefe de scout no Galo, que está mandando tanto quanto o Cuca. Para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar sobre a dança das cadeiras entre técnicos de futebol. Batemos um recorde, mesmo no Campeonato Brasileiro, que é a liga entre as mais importantes do mundo, que mais demite técnicos, a gente nunca havia assistido a demissão de um técnico logo na primeira rodada. E isso aconteceu no final de semana, o Mano Menezes foi dispensado depois da derrota do Fluminense por 2-0 contra o Fortaleza. Mas não deve parar por aí. Zubeldia, treinador do São Paulo, bastante ameaçado, pode ser dispensado nessa quarta-feira em caso de derrota na Libertadores da América para o Tajeres na Argentina. Pedro Caixinha, comandante do Santos, é outro muito ameaçado. E foi o próprio Marcelo Teixeira, presidente santista, quem colocou enorme pressão no treinador. Depois da derrota de virada por 2-1 para o Vasco em São Januário, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista coletiva admitindo que é inadmissível perder um jogo daquele, que o Santos tinha a obrigação de fazer 3 pontos, mesmo atuando na condição de visitante, e que os gols levados pelo Peixe não eram aceitos, ou não seriam mais aceitos dali em diante. Falei sobre o Zubeldia, falei sobre Pedro Caixinha, quero contar que Fábio Carille também não deve terminar a temporada como comandante do Vasco. Não fosse pela virada do Cruz Maltino diante do Santos nesse final de semana, e é possível que inclusive o Carille já tivesse caído no próprio fim de semana. Pressão gigante do torcedor Cruz Maltino, que não confia no atual comandante. Enquanto o Vasco perdia por 1-0 no intervalo do jogo, a pressão era total, pedindo a dispensa do técnico. Quero falar também sobre Gustavo Quinteiros, que chegou com pompa e circunstância no Grêmio no início dessa temporada, até porque trabalhou muito bem na Argentina em 2024. Mas, primeiros resultados e o desempenho do Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Gaúcho, foram aquém, deixaram a desejar. E o Quinteiros também não parece ter vida muito longa no futebol nacional. Bora falar agora sobre o chefe do SIGA, Centro de Inteligência do Galo, que está mandando tanto quanto o Cuca. Eu me refiro a Rodrigo Weber, que desde 2022 é funcionário do Atlético e que mais recentemente se tornou gerente de mercado do SIGA, como eu já contei para vocês, o SIGA é o Centro de Informações do Galo. A ideia do SIGA é contratar jogadores em boas condições físicas, técnicas. O SIGA é um verdadeiro scout e trabalha nos bastidores em busca dos principais jogadores à disposição do mercado. Por que eu disse agora há pouco que o Weber está mandando tanto quanto o Cuca? Porque numa queda de braço entre o técnico e o gerente de mercado do SIGA, prevaleceu nos últimos dias a vontade do Weber. Tudo por causa de Pochettino, meio atacante argentino de 29 anos de idade que pertence ao Fortaleza. O Cuca havia pedido a contratação para o Atlético desse jogador e ele seria envolvido numa troca com o Daverson. O pessoal do Fortaleza, inclusive, já havia concordado com tal condição. Mas, depois que o Weber entendeu que o Pochettino teria pouco espaço no elenco atleticano, os acionistas do Galo compraram a versão do chefe do SIGA e descartaram o pedido do Cuca. Dessa maneira, o Daverson foi para o Fortaleza, mediante compensação financeira de 7 milhões de reais. Cuca e Weber, que já haviam se desentendido também no início da temporada em relação ao lateral direito Natanael. O Cuca queria muito a contratação do lateral do Coxa, enquanto o Weber era contrário a essa chegada. No final das contas, prevaleceu a vontade do Cuca e o Natanael é titular absoluto, tem deixado excelente impressão. Só para completar, e também para ser justo, é importante lembrar que Lianco, uma das principais figuras do elenco atleticano, foi indicação do SIGA, que trabalhou muito bem, pelo menos nessa questão. Descartar uma especulação maluca que surgiu nas redes sociais nas últimas horas, dando conta de que Rafael Veiga poderia ser novidade no Flamengo na metade do ano, que o rubro-negro busca mais um meio atacante que possa jogar ao lado do Arrascaeta ou eventualmente até substituir o uruguaio. Isso é verdade, confere. Vários nomes têm sido especulados, inclusive recentemente. O Andreas Pereira é um alvo, sim. Jogador do Fulham, cujo contrato se encerra em junho de 2026, ele já deixou bem claro que não vai renovar seu contrato com o clube inglês,
para tentar retornar o mais breve possível ao Flamengo. Mas, a partir daí, outras possibilidades e nomes têm surgido. Matheus Pereira foi uma alternativa debatida entre Cruzeiro e Flamengo no início dessa temporada, mas quando o Cruzeiro condicionou a saída do Matheus Pereira à chegada do Luiz Araújo, o Flamengo descartou o negócio. Falaram mais recentemente em Raul Lazer, meio atacante argentino contratado por 11 milhões de euros pelo Santos. O Flamengo nega qualquer negociação pelo Raul Lazer. Em relação ao Rafael Veiga, na manhã dessa terça-feira entrei em contato com um dirigente rubro-negro importante do departamento de futebol e questionei a respeito de Matheus, ou melhor, de Rafael Veiga. E a resposta foi de que não há nenhum contato, sondagem ou interesse do Flamengo. Essa pessoa ainda deu a entender que ainda que o Flamengo quisesse, a chance de o Palmeiras fazer negócio justamente com o grande rival era praticamente zero. Como tem sido de praxe, Palmeiras e Flamengo se tornaram os grandes concorrentes a títulos no futebol brasileiro e têm evitado fazer negócios entre si. Só para completar, importante lembrar que o André Cury, representante do Veiga, admitiu recentemente um acordo com a presidente Leila para que ele seja vendido na metade do ano. Mas esse acordo, que é verbal, prevê a saída do Veiga para o exterior e não para outro clube de futebol no Brasil. Veiga, que está avaliado em 16 milhões de euros e soma na atual temporada 15 jogos, 2 gols e 6 assistências. Só para completar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira pediu desculpas à torcida do Palmeiras depois de criticá-la. No domingo, com um empate em 0-0 diante do Botafogo, o Abel citou torcedores do Botafogo que gritavam "é campeão" e disse que os torcedores do Palmeiras não tinham esse hábito. Ele percebeu que a repercussão foi extremamente negativa entre torcedores alviverdes e disse o seguinte, abre aspas, tive uma fala que não faz jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que eu disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de domingo. Sou e serei sempre grato, fecha aspas. A saideira sobre o Palmeiras, Paulinho participou de parte do treino com bola no Verdão e acelerou o seu processo de retorno. Não dá para imaginá-lo tão cedo, mas até o fim do mês a tendência é que o Paulinho estreie com a camisa alviverde. Você está preocupado com a altitude de 3.400 quase? Para mim, o maior adversário do Atlético hoje é a altitude. Porque o time do Cienciano é um time fraco, não vamos mentir aqui para o torcedor que está assistindo, né? No próprio campeonato lá do Peru a gente vê isso, o desempenho deles, e o Atlético tem contra ele essa questão da altitude e do próprio Atlético. Eu acho que é o próprio Atlético, a postura de como vai jogar, eu acho que a fisiologia vai entrar em campo, nós vamos falar aqui, né? O Atlético deve ter mudanças no time hoje, a questão física eu acho que é primordial, e só um detalhe que... para o torcedor que não sabe o que é altitude de 3.400 metros, eu também vou dizer que eu não sei, porque eu nunca peguei, mas hoje eu entrei no Google. Eu tive em 2.900, senti dor de cabeça. Pois é, eu entrei no Google para entender como lidar com a altitude, aí lá fala assim, você não deve fazer movimentos bruscos, exigir muito do seu corpo. Você então, jogador tem que andar, você tem que subir degrau por degrau, lá explica tudo. Eu falei, é totalmente a contramão do que o Atlético precisa hoje. Então, quanto tem La Paz, hein, o Andrezão? Olha em cima, por favor, eu não lembro de cabeça. La Paz é mais que... La Paz é mais que Cusco. E Potosí é mais que La Paz. La Paz é 3.800. Potosí é mais? Potosí é mais. É que Potosí é onde o avião sobe para pousar. Sobe para pousar. É isso. Caramba. La Paz é também. 3.650 La Paz, Cusco 3.400. Isso. Potosí deve ser 35 bilhões. Coisa. O Cruzeiro jogou lá e perdeu de 5, pô. E o time do Cruzeiro bom. O time do Cruzeiro era bom. Era bom. Dizem que é embaçado mesmo. Eu nunca fui. Eu também não. Corro de lá. Que é embaçado mesmo. Se te der uma passagem, você pode correr de lá. Potosí 4.100. Olha só, você vê que beleza. Em Cusco dá uma não, Agora, você veja que a possibilidade de mudança no Atlético hoje, com a entrada do Rubens no meio campo, do Caio. O Caio Paulista, que não é Caio Paulista, é Caio. Pelo lado esquerdo. Saravia. E mais o Saravia, jogadores muito físicos, né, galera? Físicos, né? E eu acho que esse é o ponto do Cuca. Inclusive, eu estava comentando lá no meu canal, e eu acho que vale a pena falar aqui, um cara que está em alta com o Cuca, depois do jogo lá em Porto Alegre, eu estava conversando com algumas pessoas da comissão do Atlético, é o Rubens, que o Cuca tem elogiado muito a questão física e a entrega dele nos treinos, tanto que não é novidade. Hoje, quando vão pensando em colocar ele de volante, no jogo treino do Atlético, ele jogou de primeiro volante, ele foi treinado, e o que a gente viu lá em Porto Alegre dele jogando no lugar do Alonso, eu fui procurar saber, ele tem treinado também.
Então, olha pra você ver, o Cuca treina já o Rubens como um meia, como um volante e como também um zagueiro pelo lado esquerdo. Tamanha confiança que ele tem na parte física, no vigor físico do Rubens, na entrega dele. Mais improvisação? Cara, eu chamo de improvisação quando você não treina. Então, a partir do momento que você treina, eu acho que você pode É improvisação também, Brenão. Por mais que você esteja treinando, eu considero improvisação. Eu entendo essa colocação, mostra um jogador multifuncional, mas diz muito também sobre a lacuna, o buraco que se tornou a posição de primeiro volante. Claro. E o Atlético tendo o Fausto Vera, que se tornou um cara inutilizado pelo Cuca. Por quê? No time, na temporada atual, o Fausto Vera jogou apenas 21 minutos. E os dois jogos... jogos... foi um jogo contra o Itabirito que o Atlético estava vencendo por 3-0. E os dois jogos da FC Sirius que pra mim serviu como um cartão de visita pro Cuca. Que aí ele viu ele nos dois jogos como titular e entendeu, pô, eu acho que esse cara mas não entra na minha cabeça. Não entra, não, também na minha. E nos treinamentos ele Se ele fez isso, se ele fez isso, foi uma análise injusta. Mas ele joga contra o Itabirito, gente. Ele joga 21 minutos o jogo já tá. Mas ele jogou, peraí, mas ele jogou também. Olha o tamanho do recorte. Não, peraí. Eu acho que o Breno foi infeliz. Não é que foi infeliz, ele errou quando ele diz que ali serviu pro cartão de visitas pro Cuca e falar, não quero esse cara. Não pode deixar. Só que depois disso, o Cuca teve treinos, jogos. Então, jogos ele não colocou. Mas teve um jogo que ele entrou. Então, ele entrou contra o Itabirito. 21 minutos, o jogo tava 3-0, Cara, ele vê nos treinos que é o suficiente pro Fausto Vera não entrar. Então, E, sinceramente, eu tô com o Cuca nessa. Eu acho que o único equívoco do Cuca... Mas ele não pode ter visto o jogador antes também, não, cara. O Fausto Vera tá aí no mercado. Ele não pode o quê? Desculpa. Ter visto ele antes. Mas você tem que ele já utilizar conhece o jogador. Não, mas você tem que colocar ele. Não. Eu sei, mas ele já colocou... Gente, o Cuca treinou o cara. Ele sabe o que o cara pode oferecer. E, sinceramente, eu particularmente, eu falei isso na rádio hoje, reitero aqui, eu particularmente não gosto do futebol do Fausto Vera. Acho bem abaixo do que o Atlético tem hoje de opção no elenco. O Alan Franco, pra mim, é um bom nome, jogando como primeiro volante, ele vira primeiro volante agora com o Cuca. Eu acho que o próprio Gabriel Menino pode entrar nessa função e render, mas eu não consigo ver o Fausto Vera mantendo o mesmo nível desses caras. Então vou fazer uma pergunta. É que não casa a característica do Fausto Vera com o time do Cuca. O Fausto Vera é um volante mais que fica posicionado. O Fausto Vera casa com ninguém. Não. Você a chegada no Corinthians. Você acha que o jogador não presta pra nada, Thiago? Não é assim. Muito bem. O Cuca gosta de volantes que sejam agressivos na abordagem. O Fausto Vera, ele não é esse volante que sai a caça. Ele é um volante que, por vezes, ele pode jogar até, de repente, como quase um terceiro zagueiro. Ele fica bem à frente da zaga. Não é... Ele consegue fazer leituras de espaços a serem preenchidos, na minha opinião. Eu acho ele um volante normal. Ele não é esse volante que o Cuca pretende hoje, que, para mim, o Atlético não tem nenhum volante hoje com a característica principal que o Cuca quer. Tanto que você trouxe aqui várias vezes que ele gostaria de contar com esse jogador. Pra mim, essa situação do Fausto Vera... Cara, eu não sinceramente, um jogo como o de hoje... O Tim falou isso na rádio agora há pouco. Um jogo como o de hoje, eu entendo ele colocar o Rubens por ali. Físico. Mas, cara, o Fausto Vera, pra mim, ele não está sendo usado, é um recado que o Cuca está dando para a direção. Porque ele não pode não ter a mínima qualidade para merecer um espaço no time. Não tem. Não é possível, não Thiago. Tem, a questão é característica, não é qualidade. Ele não tem. Mas, então, peraí. Então, característica. Então, vamos fazer a pergunta. Cara não tem qualidade. Começa com você. Na mesma proporção hoje, Fausto Vera e Bernard são jogadores... Eu acho que o Bernard é até pior que o Fausto Vera. Que? Porque o Fausto Vera ainda teve um outro jogo que você aponta e fala assim, olha, aqui o Fausto Vera foi também. Na estreia, qual jogos eu tinha? Contra o América, ele fez um gol. Ele fez o gol. Ô, Everton, confia em mim aqui. Não dá. Então, o Atlético tem que negociar o Bernard e o Fausto Vera. Cara, o Atlético... E o Igor Gomes? E o Igor Gomes? O Igor Gomes eu ainda vejo utilidade. É que o torcedor fica, o Igor Gomes é mais barato que o Bernard. O Igor Gomes é um cara que ele vai te entregar outras coisas que o Bernard não vai te entregar. Por exemplo, raça, determinação. O Bernard não entrega nem isso. O Bernard não entrega nem isso. O Igor Gomes te entrega o mínimo de intensidade. Você pode falar o que quiser do Igor Gomes. Mas ele não tem tecnicamente a qualidade do Bernard. Não tem mesmo, concordo. Mas intensidade, o Igor Gomes te entrega. Agora, o Bernard não entrega. E para mim o Bernard tem sido hoje o pior jogador desse Atlético. Ele é, sem sombra de dúvida, o pior jogador desse Atlético. Eu até imaginava que ele poderia manter uma qualidade que o Atlético já tinha.
que ele poderia chegar num nível parecido com os caras que estão hoje no setor ofensivo. Mas o Bernard é hoje o pior jogador do Atlético. E o Fausto Vera, para mim, é o segundo pior. O Fausto Vera, cara, sinceramente, eu nunca fiquei convencido de que ele pudesse se firmar no Galo. Ô, Thiago, essa prévia que o Everton trouxe pra gente, de um possível Atlético pro jogo de hoje, a gente vê sendo poupados o Natanael na lateral direita, ao lado, e vai entrar o Saravia. No lateral esquerda entra o Caio no lugar do Arana, que jogadores que estão tendo uma grande sequência, assim como o Alan Franco, né, que também teve a data FIFA, que foi jogar pela equipe do Equador. Então tem todos esses desgastes. E o Cuca está acabando poupando esses atletas de um jogo pesado, que vai ser por causa da altitude, o jogo de hoje contra o Cienciano. O Cuca também poderia poupar o Coelho, que tem vindo de uma sequência pesada, e o jogo do Coelho desgasta bastante. Correto, Breno? Mas é a pente. Correto? Isso, é aí que tá. E quem seria esse jogador? No mundo ideal, era na mão do Bernard, ou nos pés do Bernard. E hoje o Cuca não pode contar com esse jogador, que é um jogador que veio badalado, que tem uma história rica com o Atlético, ganhando a Libertadores, mas o Bernard, hipotético, fica só na hipótese, só no achismo. É isso aí, torcedor atleticano. Quero sua opinião para essa partida de hoje aí. Se você concorda com nossos amigos do Donos da Bola, que debater aí sobre a escalação que o Cuca deve utilizar na partida de hoje, já que é uma partida onde o Galo vai jogar a 3.400 metros de altitude, uma partida onde pode cansar muito os atletas do Galo nessa partida, já que teremos um calendário muito apertado. Deixa aí sua opinião nos comentários. E também sobre Rafael Veiga, né, que surgiu a possibilidade ontem, foi falado aí dessa possível, talvez, vinda do atleta para o Galo, e agora também surge o Flamengo como um dos interessados no atleta. Deixa aí sua opinião nos comentários também, se Rafael Veiga seria um excelente jogador para vir para o Galão da Massa.